Olá, meu nome é Selma. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Tonon, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Covisa, para conversar um pouco sobre o manejo clínico da dengue. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, tá obrigado bom. pelo convite. Nós vamos começar essa nossa conversa sobre manejo clínico da dengue falando um pouquinho sobre qual que é a suspeita da dengue. Como que eu posso suspeitar de dengue? O paciente de dengue, você vai fazer a suspeita quando ele referir febre, que é o principal, né, uma febre alta, acima de 38 graus, acrescido de 2 ou mais desses sintomas que eu vou dar uma citada, que eu vou citar agora. Mialgia, cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, dor no corpo, artralgia, artrite às vezes, dores abdominais, vômitos e também a dor retroorbitária. Quais são as doenças que são diagnóstico diferencial com a dengue? Então, Selma, são várias as doenças, né? Malária, chikungunya, zika, febre amarela, meningite, meningococcemia, leptospirose. A leptospirose tem uma importância bastante grande porque ela é da mesma sazonalidade da dengue, né? As duas acontecem na mesma época do ano. Covid também? Também a Covid, principalmente depois da vacinação, quando o quadro da Covid ele não é tão respiratório como foi no passado. E esses casos de dengue, que você citou tão bem aí, todos os sintomas, esse quadro completo, existem pessoas que têm uma manifestação mais atípica? Você poderia exemplificar? Claro, o idoso, por exemplo, né? Quando ele pode não ter febre, a criança que ela não diz para você o que ela tem, ela vai manifestar com irritabilidade, com choro, se ela tiver dor, né? Mudança de comportamento da criança. E fala um pouquinho para a gente, assim, no acolhimento dessa pessoa com suspeita de dengue, quais são as principais medidas a se tomar ali na hora, na primeira consulta? Geralmente, quando o paciente entra numa unidade de saúde, né, você vai fazer uma classificação de risco do paciente, porque a classificação de risco vai direcionar a gente, principalmente no sentido do manejo clínico da doença, né? O que é essa classificação de risco? Seria a aferição da pressão arterial. Só que essa aferição da pressão arterial, ela deve ser feita em duas posições. Uma sentado ou paciente deitado, e uma segunda aferição do paciente em pé, para você ver se tem realmente uma diferença entre as posições da pressão arterial nas duas posições. Você vai perguntar também do estado geral do paciente, você vai perguntar se o paciente tem comorbidades, se ele está tomando direitinho a medicação, se ele toma a medicação direitinho, se a comorbidade dele está compensada. Porque quando você tem qualquer infecção, você pode ter uma descompensação de qualquer comorbidade. A diabetes, por exemplo, é bastante lábil. Além da pressão arterial em duas posições, o que mais tem que ser feito naquele primeiro momento para ajudar nessa classificação de risco? Se o paciente tiver alguma sufusão hemorrágica, se tiver petecas, não há necessidade, senão você faz a prova do laço. Sim. E eu já inicio a hidratação? Antes do resultado. A partir do momento que você faz a suspeita de dengue, se o paciente é suspeito, você já começa a hidratação, que é um manejo clínico. Sim. Que vai diminuir a evolução para casos mais graves. Nesse momento aí do primeiro atendimento, a gente já pode fazer o teste rápido. Sim. E o teste rápido, ele não vai interferir em todo o manejo clínico desse paciente? Não, ele não interfere. Tanto o teste rápido positivo como o teste rápido negativo, não vai, no manejo clínico você não vai considerar. Nesse momento de receber esse paciente na suspeita e que eu já fiz todos esses procedimentos que foram falados, qual é a importância de eu utilizar aquela ficha clínica inicial? Eu tenho que utilizar aquela ficha por quê? Porque ela ajuda bastante no manejo clínico, porque ela vai direcionar mais o médico. O conteúdo dessa ficha ajuda no direcionamento da gente para o manejo clínico e no direcionamento também do diagnóstico. Doutor Tonon, fala um pouquinho para a gente assim, do grupo A. Depois que eu fiz a classificação de risco, vamos focar agora no grupo A.
Quem é esse paciente e como que eu devo monitorar? Então, Selma, o paciente do grupo A é um paciente que teve a febre, teve mais 2 ou 3 daqueles sintomas que a gente já comentou. Ele tem uma idade ele é maior do que 2 anos de idade, menor do que 65, não é um paciente gestante, não é um paciente que tem risco social, não tem nenhuma comorbidade, não tem sinal de sangramento espontâneo e se você fizer a prova do laço, deu negativo. Como é que eu acompanho na unidade? Vamos falar um pouquinho para os profissionais. Esse grupo A precisa ser presencial? Eu posso ter um outro tipo de acompanhamento? O paciente do grupo A, o tratamento pode ser feito ambulatorialmente, tá? A consulta por teleconsulta também pode ser, não tem problema nenhum. No entanto, ele tem que fazer um retorno para a gente finalizar o caso, para dar alta. Só depois de 48 horas é que a gente pode dar alta para o paciente. Depois de 48 horas sem febre? Sem febre, exatamente. Que tipo de orientação que tem que ser dada para ele, no momento em que ele foi liberado já para a sua residência? Do grupo A, ele tem que fazer a orientação, a hidratação. O médico que atendeu vai fazer a hidratação, porque não adianta você falar para o paciente que ele tem que tomar 4 ou 5 litros de líquidos por dia. Você vai ter que fazer uma distribuição desse líquido, como é que é feito tá, essa distribuição por dia. Se ele começar a apresentar vômitos, ele tem que retornar na unidade. E ele tem que ver também o sinal de alerta. Qualquer sinal de alerta que esse paciente venha apresentar, retorno imediato no serviço de saúde. No serviço de saúde. Geralmente, o maior sinal de alerta que a gente tem é a dor abdominal. Tá. Mas ela pode ser vômitos também, tá? Que são os mais comuns, né? Principalmente a dor abdominal. E o grupo B? Vamos falar um pouquinho do grupo B. Bom, o paciente do grupo B é um paciente que tem comorbidade, ele faz parte do grupo B. Ou ele tem menos de 2 anos de idade, ou ele tem mais de 65 anos, ou é uma paciente gestante. Esses pacientes já são automaticamente enquadrados já no grupo B. Certo? Como que eu faço o acompanhamento do grupo B? Primeiro, que você tem que pedir um hemograma, é obrigatório, o paciente tem que aguardar o resultado desse hemograma na unidade, e enquanto ele está aguardando o resultado, ele já vai fazendo a hidratação. Dependendo do resultado deste hemograma, o paciente volta para casa da mesma maneira que o A, ele vai ser tratado da mesma maneira que o A, desde que o hematócrito dele esteja dentro da normalidade. Que não tenha hemoconcentração. Senão ele vai ser reclassificado. Senão ele é reclassificado para C, né? E o retorno precisa ser diário? Retorno diário, presencial, obrigatório, outro hemograma e outra classificação de risco. Vamos falar um pouquinho para os profissionais também sobre o Sampa-Dengue. Você tinha comentado que a hidratação não é assim, por livre demanda, ingerir líquidos. Tem que ser feito um cálculo. Tem que ser feito um cálculo. O Sampa-Dengue é um aplicativo que quando você coloca, você vai respondendo, né? Sexo, idade, peso do paciente. Você vai colocando. Aí vem algumas perguntas que, de repente, se for não, ele vai ser classificado como A. Se tiver algum desses que eu te falei, é B ou é C. No final, já vem tudo calculado, né? Qual a medicação que você vai usar caso ele tenha dor, a quantidade de líquido que ele deverá tomar, que ele deverá ingerir e de que maneira que ele vai ingerir. Né? Porque normalmente você fizer, por exemplo, um cálculo de um paciente que ele teria que tomar 6 litros de líquidos por dia, né? Nas 24 horas. Como é que você vai fazer essa divisão? Inicialmente, você vai dividir por 3, os 2 primeiros litros seria de 4 a 6 horas e de preferência o restante, 4 outros litros, você pode dar suco, você pode dar água, chá e de uma maneira que mais convier para o paciente. Então, essa distribuição é um acordo entre médico e paciente. Certo. São os dois que vão definir. Todo paciente que saiu da unidade tem que sair com o cartão de arboviroses preenchido. Como que o cartão de arboviroses pode ajudar? Ele tem todos os sinais de alerta ali, e está numa linguagem fácil, tá? Mas mesmo assim a gente pede
para os funcionários de saúde orientá-lo melhor. Tá? Porque nem todo mundo vai ter o mesmo entendimento do que está escrito ali. Sim. Tem também todos os sinais clínicos do paciente, como a pressão, hematócrito, leucócitos. Sim. É um resumo da consulta, do atendimento do paciente. Falar um pouquinho também para quem está nos assistindo, né? Qual seria a fase da doença de maior risco de agravamento? A fase crítica. Quando que é essa fase crítica? Geralmente, na criança, do 3º ao 5º dia de início dos sintomas, após o início dos sintomas. No adulto, do 3º ao 7º dia. É a fase onde você pode ter um extravasamento plasmático. Coincide esse 3º dia com uma diminuição da febre, que é a chamada defervescência, que muitas vezes o paciente tem uma leitura de que ele está melhorando. Que ele está melhorando. E às vezes para de fazer o automonitoramento, o autocuidado. Nem volta na unidade. E depois que vai ter uns sintomas mais graves, né, de maior gravidade, o paciente acaba já voltando no grupo C, por exemplo, ou talvez até no grupo D. E por falar nessa questão da febre, e se a febre persistir, por quanto tempo que eu tenho que orientar meu paciente a ficar de olho nisso? Então, um dos retornos que a gente pede é um retorno num dia depois que terminou a febre, justamente para a gente excluir a possibilidade de ser a defervescência apenas, tá? E até o 5º dia, mais ou menos, se o paciente não teve diminuição, ele ainda continua antes do 7º, né? Porque depois do 7º dia você vai pensar numa outra patologia e não na dengue, até para você ver realmente se tem um outro quadro junto aí, se tem uma outra... Eu posso orientar o paciente, por exemplo, que se até o 5º dia ele não tiver essa diminuição ou a ausência da febre, ele deve retornar na unidade. Sim, se é um grupo A que está se acompanhando só por teleassistência... Eu vou orientar... Então, no 1º dia depois da diminuição da febre, ou então no 5º dia, se ele ainda continuar se persistir a febre. Se chegar na unidade um paciente assim, que eu já classifiquei como C e D, quais os procedimentos que eu tenho que tomar ali? Como proceder com esse paciente C e D? Internação imediata. Você vai ter que internar um paciente. Normalmente esse paciente ele é internado e a hidratação deixa de ser via oral e passa a ser IV, certo? Endovenosa. Na mesma proporção que você estava fazendo antes. Então, a unidade, enquanto aguarda a transferência, ela faz essa estabilização do paciente, já coloca essa hidratação venosa. Se ele estiver no grupo C, você vai transferir, porque a unidade não comporta aquele paciente, ou vai fechar a unidade, porque ela não funciona 24 horas. Essa hidratação você começa na unidade e vai até o destino do paciente. Doutor Tonon, e a questão da notificação compulsória? A dengue é uma doença de notificação compulsória. Por que a importância? Principalmente na dengue, no caso dengue, para você fazer o controle do vetor. O tempo de 24 horas, a importância desse tempo é para que esse controle seja feito o mais rápido possível, para que outras pessoas não adoeçam também. A notificação é importante para a gente ter um cenário epidemiológico para cada região, né? Doutor Tonon, o que a gente pode falar aqui com o público que está nos assistindo de fatores importantes para evitar o óbito? A dengue é uma doença que o óbito é evitável. Para isso você tem que ter um diagnóstico feito precocemente e um manejo adequado. O que é o manejo? É a hidratação. O diagnóstico precoce, principalmente em relação aos sinais de alarme. Né? E a importância da classificação de risco nesse caso? É fundamental, porque o paciente que do grupo A, você tem um manejo diferente do grupo B. Né? Porque o paciente do grupo B e do grupo C são os que têm maior risco de evoluir para um quadro mais grave.